Design ou comunicação? Cinema, artes ou tecnologia? Quem nunca sentiu dificuldade na hora de escolher a carreira? Também não é à toa. Hoje em dia existem mais de 12 mil opções disponíveis no mercado. E a grande pergunta é: como podemos escolher uma profissão e sentir realização pessoal e profissional? Quem está aqui para responder esta e outras perguntas são dois grandes especialistas. Carol Olival, ela que é diretora da Full Sail e especialista em educação internacional, e Ramon Ruiz, empresário, consultor e especialista em produtividade. Sejam muito bem-vindos ao Mentes do Amanhã. Obrigada, Thaís. Uma alegria poder estar aqui. Muito obrigado, Thaís. Tudo de bom. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, para começarmos essa nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês como é que foi a escolha profissional de vocês. Vocês tinham certeza de que carreira seguir, Carol? Não, estava muito longe, faz tempo já, né? Algumas décadas aí, tá bastante diferente a escola hoje do que a escola era, mas na época que eu tive que escolher, a gente não tinha orientação vocacional, era você escolhia, chegava a hora, você ou sentia um chamado ou escolhia. Eu não senti nenhum chamado e não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Foi um processo bem complicado. E você, Ramon? Eu tinha muita certeza. Pois já estava dentro de um curso, né? E o curso de eletrônica, então eu era apaixonado por aquilo, uma novidade, né? E muita tecnologia, muito aprofundado naquilo. E eu tinha certeza que eu gostaria de fazer engenharia elétrica. E fui e fiz engenharia elétrica. E hoje, vocês atuam na mesma carreira que vocês escolheram essa primeira formação? Não, tô bem... Na verdade, assim, eu acho que as coisas vão se complementando, né? Minha primeira formação foi em arquitetura, por uma felicidade do percurso, porque eu tinha aplicado para fazer odontologia, que não tem nada a ver, não me vejo como dentista, mas quando eu tive que escolher, foi isso que eu escolhi, e no meio do caminho, acabou que eu descobri a arquitetura e fui fazer arquitetura. Eu vejo que a minha vida depois... A educação veio complementar a minha carreira, mas a parte artística, a sensibilidade, a parte de humanas, eu trago comigo até hoje. Eu acho que não foi uma escolha completamente dissociada do que eu faço, acho que foi um caminho de transição, mas se você olhar o job description de um arquiteto, não se aplica em nada à minha vida hoje. Carol, posso te fazer uma pergunta aqui, aproveitando só que me deu uma curiosidade. Você falou de arquitetura, não tem nada a ver com odontologia. Será que odontologia não é arquitetura dos dentes? Você sabe que, na verdade, pode ser, Amon, porque quando eu escolhi odonto, não queria odonto, eu queria ortodontia, que era estética, acertar. né? Mas eu não tinha essa noção, não. Vamos pensando. E você, Ramon, trabalha hoje ainda com engenharia elétrica? Não, de forma alguma. Eu tenho meu registro no conselho, né? Ainda sou engenheiro eletricista, afinal de contas. O diploma você não perde jamais, você sempre permanece com aquela formação que você fez. No entanto, hoje eu trabalho com produtividade, com neurociência, e com mentes, e com perfis humanos, e totalmente diferente. E isso se deve muito porque eu realmente descobri, né, depois do término da faculdade, a questão ali, eu já estava dentro do mercado profissional, mas vivenciar aquilo todos os dias não era a mesma coisa que descobrir aquilo todos os dias. Então, enquanto fui fazendo curso, fui gostando, fui observando as coisas, fui me apaixonando, mas trabalhar todos os dias é um pouco diferente, né? Tem metas, resultados e outro tipo de cobrança. Então, não me senti um profissional feliz naquele momento. Então, mudei de carreira, comecei a trabalhar a partir do momento que tive alguns conhecimentos de análise de perfil cerebral, então comecei a entender algumas coisas diferentes e hoje posso dizer que sou muito mais realizado do que na carreira da engenharia. Embora a engenharia me ajudou demais, me ajuda ainda até hoje. Perfeito. Todo aquele processo lógico, etc., que era competência do meu cérebro. Carol, histórias como essas que a gente está ouvindo aqui de vocês, elas são muito frequentes, né? De pessoas que fazem uma primeira escolha de carreira e depois acabam migrando para outras áreas do conhecimento. É por isso que hoje, quando nós falamos sobre uma escolha profissional, a gente fala de escolha de primeira carreira. E pela tua experiência, quais são as principais dificuldades que os jovens sentem na hora de fazer essa escolha? A gente divide muito entre dois pilares, né? Esse momento da escolha da primeira carreira. Um deles é o conhecimento, o outro é a experiência. O conhecimento, porque se a gente não souber que uma carreira existe, se ela não fizer parte do nosso repertório, não tem como a gente imaginar se aquela poderia ser uma carreira pra gente. Então, saber as tendências, as novas profissões é super importante. Depois que você sabe, é muito importante você conhecer o que é o dia a dia daquele profissional, entender realmente o que ele faz, porque algumas das carreiras trazem um certo glamour, né?
A gente começou aqui falando você abriu o podcast falando de cinema, da área de games. A gente, quando olha para essas áreas, principalmente, elas têm um certo quê de lazer, né? Mas elas são carreiras, e como todas as carreiras, elas têm metas, objetivos. Então é importante ter uma experiência para você poder conhecer como você se sente quando você executa tarefas dentro daquela carreira. Então acho que essas são as duas coisas mais importantes: o conhecer e o experimentar. Ramon, a falta de autoconhecimento também dificulta na hora de escolher uma profissão? A falta de autoconhecimento dificulta em tudo na vida, inclusive na hora de escolher uma profissão. Tive a oportunidade de conhecer uma senhora de 92 anos, e gosto muito de conversar com gente muito idosa para perguntar algumas coisas sobre a vida. E perguntei para ela, Dona Esther, o nome dela, qual é a coisa mais importante dos seus 92 anos que você aprendeu, a senhora aprendeu, qual é a coisa mais importante? Ela me disse o autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento você não sabe nem como agir e nem como você vai reagir a uma situação diferente daquela que está programado. Então, o que a Carol está colocando aqui, com relação à questão da escolha da primeira carreira, é porque a pessoa às vezes desconhece o dia a dia daquele profissional, tem esse quê de glamour, é o que ela acha que é, e aí não é, e aí o conhecimento dela, o autoconhecimento dela também dentro daquilo, ela não consegue se transportar profissionalmente para dentro daquela situação, se colocar ali, vivenciar, como se ela estivesse vivenciando aquilo, ela não entende como ela vai reagir, porque ela também não se conhece. Então, a falta de entendimento de como vou reagir é bem complicado mediante a qualquer situação da vida e principalmente na escolha de uma carreira, porque você investe tempo para se formar, você investe dinheiro, né? Sacrifica ali noites, amigos, relacionamentos, enfim, família, para poder fazer esse estudo, e aí você chega na carreira e não era aquilo que você estava pronto para encarar, porque você não fez um exercício válido de autoconhecimento e de tentar se transportar para aquela situação um pouco antes. Carol, você percebe que as expectativas dos pais ainda influenciam bastante na escolha de carreira dos filhos? O Ramon estava aqui falando e eu estava pensando nisso também, né? Que quando a gente fala de conhecimento e experiência, a gente está falando daquele indivíduo que vai ativamente buscar, né? Eu quero conhecer e depois quero saber, quero experimentar, quero saber como eu me sinto, quero desenvolver o autoconhecimento. Mas a gente sabe que tem, muitas vezes, o repertório do indivíduo, ele consiste só no repertório que ele viu em casa. E ainda esse repertório é consolidado e reforçado pela própria visão e pelas demandas dos pais, né? Uhum. Que você, obviamente, conhece muito mais da sua carreira do que de outras carreiras. Então, a gente que tem filho, às vezes, sem perceber, eu tenho filho e trabalho com isso e muitas vezes me pego falando, poxa, que tendenciosa que eu tô sendo aqui, preciso dar espaço para que esse indivíduo possa escolher o caminho dele, né? Então, isso interfere demais e a gente vê, é muito comum, né? Que filhos de pais médicos, obviamente, querem ser médicos. Filhos de pais advogados, muito comumente querem ser advogados. É isso ou aquela ruptura total, né? Que daí também causa estranheza, porque os pais falam, nossa, eu não conheço nada desse mercado e a gente já tem tudo pronto, estruturado, seria tão legal para a sucessão do nosso negócio se o nosso filho pudesse continuar. Então, interfere muito. É uma das coisas que mais, eu acho que vão causar resultados na escolha da criança. E, Carol, eu imagino que hoje em dia seja um desafio muito grande para os pais darem esse espaço para os filhos, ainda mais porque existem muitas carreiras que são novas, que na nossa época a gente nunca ouviu falar. Mesmo a área de games, né? A gente sempre viu, por exemplo, a área de games como um hobby, não como uma profissão, que não era possível você ter uma carreira, ganhar dinheiro com isso. Como é que os pais podem se posicionar nesse momento em que muitas vezes, talvez aquelas demandas que os filhos tragam, eles desconhecem? Interessante isso, Thaís, porque a gente não pode também se colocar num lugar como se como se nós fôssemos alheios a essa... A gente está no mesmo mercado, né? Então, é ruim pro crescimento, pro desenvolvimento do nosso filho, mas é ruim pra gente também, porque esse mercado é o mercado onde a gente está inserido. Então, se como pai e como profissional a gente não se prepara para conhecer a mudança, para continuar querendo aprender, né? Esse mundo que a gente está vivendo hoje, as revoluções elas acontecem, a gente está vivendo uma onda de revolução tecnológica
E as mudanças acontecem cada vez mais rápido, isso impacta no trabalho de todo mundo. O nosso trabalho de nós três aqui, com certeza, se a gente olhar aí 5 anos atrás, está muito diferente. 10 anos atrás, então, Mais era ainda. outra vida, não é? Olha a gente aqui falando, usando toda a tecnologia para poder levar conhecimento, dividir ideias. Não tinha isso há 10 anos atrás de uma forma tão fácil, tão democrática. Então, essas mudanças, elas impactam na gente. A gente, como adulto, a gente deveria estar preocupado em entender o mercado e conhecê-lo para que a gente possa, a gente mesmo, continuar tendo lugar no mercado. Dentro das nossas carreiras. Hoje já, né? E quando a gente olha para os nossos filhos, a gente precisa entender que para eles isso precisa ser mais natural ainda. Eles precisam crescer já aprendendo que nada está definido. A gente não fala mais em escolha de carreira, a gente fala em escolha de primeira carreira. Nós aqui não tivemos só uma carreira, nós três que estamos aqui. Os nossos pais, talvez, né, naquela época de talvez 25 ou 20, 30 anos antes da nossa escolha de carreira, assim, você escolhia uma carreira e muito provavelmente passava a vida toda trabalhando no mesmo lugar, né? Mas mesmo assim o olhar muda. Eu vejo, por exemplo, que muitos profissionais da geração da minha mãe, por exemplo, que tem mais de 60 anos e continua ativa no mercado de trabalho, hoje ela tem uma visão e uma preocupação que ela não tinha antigamente, com o marketing, com a presença online da empresa dela. Essas eram questões que passavam alheias até um tempo atrás. E que hoje, minimamente, você tem que estar por dentro disso para continuar no mercado com uma presença forte da tua marca. Por mais que você tenha tradição naquilo que você faz. Se você está atuante, isso é independente da sua idade, né? Exato. É um pré-requisito do mercado. Inclusive, eu vi essa semana um post no LinkedIn que dizia assim, olha, você não vai perder o seu trabalho para a inteligência artificial, mas provavelmente você perca para um outro profissional da sua área que sabe utilizar a inteligência artificial. Então, nós vemos, mesmo em carreiras muito tradicionais, como medicina e direito, que você citou aqui, o uso das tecnologias, da inteligência artificial como uma prática cotidiana. Por isso que é importante essa abertura. Uma ferramenta, lógico, e a gente precisa saber pra gente e para não no mínimo para que a gente não sirva de obstáculo para os nossos filhos, né? Para que a gente não fique impedindo o caminho deles. E se a gente puder ajudar, melhor ainda, né? Exato. Ramon, existem determinados perfis que combinam mais com certas carreiras ou basicamente todo mundo pode se dar bem em qualquer profissão? Temos que tomar muito cuidado quando se fala disso, porque as pessoas confundem um pouco a questão de ter uma facilidade, um perfil e poder fazer. Ah, mas eu posso fazer tudo o que eu quiser. Sim, você pode fazer o que você quiser. Você tem a possibilidade de desenvolver, de aprender. Isso é natural. O que acontece é que você vai ter alguma facilidade maior para alguma coisa. Não adianta, por exemplo, esperar uma maçã de um pé de laranja, né? E tem aquela questão que o Einstein, né? Que é uma frase atribuída ao Einstein, agora hoje em dia a gente já não sabe, mas se você julgar um peixe pela habilidade dele de subir em árvore, né, ele vai se sentir um idiota. Então, a grande questão é, todos nós seres humanos podemos nos desenvolver e aprender qualquer coisa e podemos dar resultado em qualquer área. Só que tem áreas que são mais facilitadas, que teremos mais facilidade, mas será mais tranquilo. Tem outras áreas que vai ser um preço maior de estresse mental, porque o cérebro exatamente precisa estar mais adequado, né? Ou o que se exige mais de um cérebro, ou se exige menos dele dentro de uma determinada região que aquela carreira, enfim, aquele estudo vai exigir dele. Como que o jovem pode utilizar o conhecimento sobre o seu perfil para identificar aquelas carreiras em que ele teria maior vocação? É uma questão interessante porque o jovem, principalmente essas influências externas que a Carol estava citando, dos pais, né? Mas eu entendo que essa influência dos pais ela existe e acaba dando um molde ali, né, para o filho. Mas nós temos a questão pior que vejo hoje em dia, que é as influências da própria internet. Vocês falaram isso, o meio de comunicação está mais democratizado, porém a gente tem uma outra situação, né? Democratizado para o bem e para o mal. Então, nós não temos um julgamento de valor ali, mas temos que entender que existe realmente muitas informações e circundando todos os jovens e eles ficam realmente perdidos na hora de fazer essa escolha. Conhecer, né, o próprio perfil cerebral, entender um pouco mais sobre si mesmo faz todo sentido na hora de ter o primeiro acerto de carreira, porque é muito importante não só escolher a primeira carreira, mas também acertar. Você ter a possibilidade de acertar, porque o cérebro entende aquilo como um sucesso, como uma recompensa.
E é muito legal quando você tem esse entendimento, porque você vai se sentir bem dentro do que você faz, aumenta o teu senso de valorização, de propósito, e essas questões elas são importantes no panorama do jovem nessa descoberta. Carol, hoje nós sabemos que algumas pesquisas mostram que cerca de 30% dos jovens abandonam o curso depois que ingressam na universidade. Além de conhecer melhor o seu perfil, como o Ramon disse, que outras boas práticas esses jovens podem fazer para garantir uma primeira escolha de carreira mais assertiva? Eu acho que se arriscar, né? A gente fala muito de formação de portfólio, porque quando você está desenvolvendo seu portfólio, você precisa criar projetos, e aí você se coloca no lugar daquele profissional, criando pequenos projetos acadêmicos. Hoje o ambiente escolar está tão rico, com tantas ofertas de competições, de cursos livres, o novo ensino médio traz as eletivas, então você tem a oportunidade de experimentar. Isso ajuda demais, porque além de te provar para você mesmo, de colocar em contato com essas atividades e te dar a oportunidade de ver como você se sente, isso ainda te traz uma materialização física, que é o seu projeto, que serve para você contar também, que depois aí é um outro momento, né, o momento de uma aplicação, de uma admissão numa faculdade, você tem provas de que você passou por esse processo de descoberta e que você, através desse processo, produziu essas provas, né? O projeto que você vai desenvolver, você consegue mostrar para os outros. Eu acho que esse reforço é muito importante também. Carol, e dentro disso que você está falando, a Full Sail oferece uma série de programas dentro das escolas para que justamente os jovens possam experimentar essas diferentes carreiras, né? Eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre quais são esses programas. Quando eu comecei a trabalhar para a Full Sail, Thaís, eu percebi que todo o mercado da educação frisava muito as carreiras tradicionais. Então tem várias competições, Olimpíadas, prêmios, e tem uma coisa também do reconhecimento da habilidade, né? Do parabéns, de você, como aluno, você ganhar uma competição, você ter uma característica sua sendo valorizada. Quando eu entrei na Full Sail e fui ver a realidade do mercado educacional no que tange a essas carreiras novas, não tinha, né? O aluno mais artístico, ele muito pouco era parabenizado ou reconhecido. E aí, como é que você dá essa experiência para o jovem que tem essa habilidade entender que é uma habilidade e ser parabenizado por ela e se sentir realizado por usar essa habilidade? Então, a gente montou um calendário de competições. Hoje a gente tem a Creativity Marathon, que é uma maratona para filmmaking. Então, é um momento em que eles exercitam a capacidade de criar um roteiro, de aprender sobre pré-produção, produção e pós-produção de vídeo. Eles criam um vídeo, entregam esse vídeo pra gente. Essa maratona, ela acontece já desde 2018, a gente tem quase todos os anos em torno de 2.000 alunos, quando não mais de 2.000 alunos só no Brasil no ensino médio participando. Aí, há 2 anos atrás, a gente criou a Game Jam, que é um concurso para pitch de jogo digital, em que eles têm que não só imaginar um jogo, que essa é a parte que eles curtem mais, mas também entender que esse jogo, como negócio, ele precisa ser autossustentável, ele precisa ser monetizado, ele precisa ter uma audiência. Então, eles têm que entregar pra gente um pitch que mostra o jogo, o personagem, o cenário, a história, mas também o estudo de viabilidade dessa ideia de jogo deles. E a gente tem no segundo semestre, todo ano, o Tech Fest, que são 4 competições em uma, todas relacionadas com tecnologia. Então, essas experimentações, elas trazem o conhecimento, trazem a oportunidade da experiência, trazem o trabalho de portfólio e trazem essa realização. E a gente já viu, a gente vê todo o tempo, jovens que nem imaginavam como iam se sentir, descobrindo, né? Falando, nossa, eu sempre me espanto, porque uma das coisas que eu não gosto de fazer é edição. E sempre tem jovem que no final, os vídeos vencedores e tal, a gente vai lá, vai premiar, vai entregar, conhecer os jovens, e a gente sempre vê talentos que se descobriram na edição, que é uma habilidade super específica do mercado audiovisual. Sempre tem lá o jovem dos vídeos vencedores dizendo, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de fazer edição. E gostou tanto que fez uma edição tão boa que o vídeo ficou vencedor. Então essas experiências enriquecem muito, né? E tem a visita ao campus que a gente faz, um programa vocacional, que a gente vai 2 vezes por ano, porque uma coisa é você fazer aqui, né? No conforto do seu ambiente familiar. A outra coisa é você sair, se arriscar, ir para fora. A gente vai lá para o campus da Full Sail, lá em Orlando, nos Estados Unidos, e a gente faz um mergulho ali
com essas experiências mais profundas em cada uma das 8 áreas em que a gente tem essas carreiras que são novas. E aí é uma delícia de ver a descoberta deles. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje e eu gostaria que vocês deixassem um conselho, uma recomendação para aquele jovem que está nos assistindo ou para aqueles pais que estão nos assistindo e têm filhos que estão com muitas dúvidas sobre qual vai ser a sua primeira carreira. Ramon. Eu diria o seguinte, se você é jovem e está inseguro em relação à sua carreira, ótimo. Ótimo porque você ganha a oportunidade de aprender um pouco mais sobre você, buscar autoconhecimento e buscar experiências como essa que a FullSail pode promover para ajudar a você descobrir um pouco mais sobre você e que carreira você vai escolher. Mas a grande questão é se você tem muita certeza do que você vai fazer. Isso é mais perigoso. Porque isso você pode estar cego dentro de uma informação da qual foi influenciado sem perceber. Então, se você tem certeza, repense. Se você está inseguro, ótimo. Procure pelo autoconhecimento e procure experiências, vivenciar o máximo que puder, aproveitar as oportunidades. E aí, provavelmente você vai conseguir encontrar uma carreira que te satisfaça. Carol. A minha dica é a gente focar no caminho, né? Não no ponto final, não na reta de chegada, porque a gente sabe ainda mais o nosso sistema educacional que é muito conteudista e que respira vestibular, e isso traz uma série de interesses, né? São os pais querendo as faculdades, geralmente os pais querem as faculdades públicas. A gente ainda tem esse sonho, né, do filho entrar na faculdade pública da sua região e tal. As escolas querendo as crianças aprovadas também nessas faculdades, porque no fim tudo é um negócio e não tem nada de errado nisso. Mas a gente precisa se permitir o respiro que esse momento que a gente está vivendo demanda. A gente precisa entender que as coisas estão mudando a todo segundo. Então, como professores, a gente precisa buscar informação. Isso também nos afeta como professores, é autoconhecimento que a gente precisa trazer para os alunos e para a gente mesmo. Para os pais, a mesma coisa, né? A gente precisa olhar, respeitar a jornada dos filhos, apoiar e tentar atrapalhar o mínimo possível com as nossas expectativas em relação a eles, que eles possam se descobrir. Porque na hora que eles encontram, ou que eles se entendem, né, e percebem onde está a paixão, onde está aquela atividade que eles não olham para o relógio enquanto eles estão fazendo, que eles veem essa autorrealização, é aí que está a provável carreira onde eles vão ser bem-sucedidos. Então, que a gente possa respirar e curtir o caminho, curtir a jornada, sem olhar tanto aquela reta final. Ela vai chegar, né? Os dias vão passar e a reta final vai chegar, mas que a gente possa curtir o caminho. Perfeito. Carol, Ramon, muito obrigada pela presença de vocês no primeiro episódio do Mentes da Manhã dessa temporada. E a partir do próximo episódio, nós começamos uma imersão, então, por essas carreiras criativas da FullSail, para que justamente pais, alunos, professores possam conhecer melhor as características dessas áreas e descobrir o potencial que existe em cada uma delas. O Mentes da Manhã de hoje fica por aqui e a grande mensagem desse episódio é: quanto mais você conhecer o seu perfil, quanto mais você conhecer as áreas do conhecimento, melhor você vai poder tomar a sua decisão. Então, nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!